Milli Vanilli era uma farsa? Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Karine, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos conhecer um pouco sobre a história da dupla Milli Vanilli e entender de uma vez por todas se eles eram ou não uma farsa. Ficou confuso? Então fica nesse vídeo para entender melhor essa história. Milli Vanilli foi um grupo musical que surgiu no final dos anos 80 e se destacou mundialmente nos anos 90. Era formado pelo francês Fab Murvan e pelo norte-americano com descendência alemã Robbie Pilatus. Juntos, os dois encantaram o mundo com suas vozes potentes nos hits Girl Knows It's True e Baby I Gonna Miss You. Acontece que o grupo ficou marcado por uma grande polêmica, pois foi descoberto que ambos não cantavam as suas músicas de verdade, e sim as dublavam, e essa história deu o que falar. Tudo começou no ano de 88. Algumas fontes dizem que foi em Los Angeles, nos Estados Unidos, outras já dizem que foi em Munique, na Alemanha, o que eu acho mais provável, mas enfim, uma dessas cidades foi a sede de um concurso de dança e o Robbie e o Fab eram um dos participantes. Parece que ambos não levaram a competição, mas perceberam que tinham interesses em comum e decidiram trocar contatos. Mais tarde, agora sim, em Munique, os dois, agora amigos, resolveram se reunir e montar a própria banda, que ainda não era o Milli Vanilli, e também se apresentar em casas noturnas. Assim como qualquer artista calouro da época, os dois enfrentaram bastante dificuldades, principalmente financeiras, chegando ao ponto de morar em pensões. Eles também gravaram um disco para uma pequena gravadora, mas não obtiveram sucesso. E durante uma de suas apresentações, a dupla foi notada por Frank Farian, um renomado empresário musical que estava em busca de novos talentos. Assim que viu a apresentação dos rapazes, o Frank enxergou o potencial e logo os chamou para uma conversa amistosa. Prometendo sucesso e muito dinheiro, ele não teve dificuldades para convencer os dois ambiciosos rapazes a fecharem um contrato. Dias mais tarde, em seu estúdio em Frankfurt, na Alemanha, o empresário colocou as cartas na mesa e disse que tinha uma composição pronta, esta a música Girl Knows It's True, e queria as vozes de Fab e Robbie na canção. Foi então que a dupla gravou uma demo no próprio estúdio, mas ao conferir o resultado final, Farian não gostou nem um pouco. Buscando uma alternativa, o empresário finalizou a demo com as vozes de outros artistas, Charlie Shaw, John Davis, Brad Harrell e as irmãs Jodie e Linda Rocco. Já para Robbie e Fab, que queriam muito cantar, ele disse que naquele primeiro momento eles só precisariam dançar e dublar as músicas nos palcos e que mais tarde usaria as suas vozes em composições futuras. A justificativa que ele deu possivelmente falava sobre a demanda do mercado. Ele precisava da música pronta imediatamente e como as vozes não haviam encaixado, foi preciso que outros artistas cantassem no lugar. Contudo, a realidade mesmo é que lá no começo, quando avistou os rapazes cantando na casa de show, Frank não se interessou nem um pouco por suas vozes, mas sim por outros requisitos. Robbie e Fab eram dois rapazes muito bonitos, com uma beleza fora do padrão, em comparação com artistas que estavam fazendo sucesso na época, em sua maioria pessoas brancas. Além do mais, eles também eram ótimos dançarinos e tinham muita presença de palco, e para Frank isso já era o suficiente. Já suas vozes não eram tão interessantes para o mercado. Para ser mais exata, apesar deles terem certa musicalidade, eles não tinham técnicas vocais. Claro que após muito estudo eles poderiam adquirir essa habilidade, mas o mercado era imediatista, o Frank não iria perder tempo os lapidando, afinal o tempo era dinheiro e esse era o seu principal interesse. Então quando o Frank bateu os olhos nos rapazes, ele sacou na hora que eles não levavam jeito pra música, e ele não estava naquela casa de shows para realizar sonhos, para ser fada madrinha de ninguém, mas sim para faturar milhões. Inclusive, antes de conhecer o Robbie e o Fab, ele já devia conhecer os outros artistas que passaram a dublar as canções, mas em um termo bem racista, né?
ele não havia se agradado de suas aparências físicas. Tanto que quando a farsa explodiu, ele mesmo vivia dizendo na maior naturalidade que ele só não tinha usado os artistas, né, que dublavam as canções, porque eles não tinham uma imagem comercial. Era praticamente uma grande farofa, enquanto que o quinteto tinha as vozes que o mercado pedia, o Rob e o Fab tinham a aparência. E no final, todos não passavam de meros fantoches de um plano que envolvia muita grana. Foi então que surgiu o Milli Vanilli, um duo de pop reggae carismático que rapidamente atingiu o sucesso com o álbum Aeronautic e passou a fazer turnês por toda a Europa. O estilo diferente, com seus ternos, ombreiras, coturnos e cabelo trançado, chamava a atenção do público, principalmente o feminino. Conforme os dias passavam, mais famosos eles ficavam e todos os envolvidos estavam faturando milhões. E durante toda a turnê, o Rob e o Fab constantemente cobravam o Faria sobre quando eles iriam poder cantar nos shows. E ele sempre desconversava, falando que a essa altura o Milli Vanilli já estava grande demais, que o público já conhecia as suas vozes, então não tinha como trocar naquele momento. E quando os rapazes ameaçavam de deixar o grupo, ele os comprava com mais dinheiro e falsas promessas. Até que a ficha caiu e o Rob e o Fab perceberam que eles nunca iriam cantar de verdade no Milli Vanilli, mas mesmo assim eles decidiram continuar, porque era aquilo que estava dando qualidade de vida para eles, sustento. Então, mesmo assim, eles decidiram permanecer naquela farsa. Até que o Faria decidiu dar um passo ousado e lançar o Milli Vanilli nos Estados Unidos, país de referência mundial na música. E pensando novamente de forma comercial e lucrativa, ele decidiu mudar o nome do álbum, o reintitulando como Girl Knows It's True, que era o nome da canção de maior sucesso do grupo até então. E aqui na América, o Milli Vanilli não demorou para arrastar multidões. Eles conquistaram vários certificados por recordes de vendas, além de muitos prêmios, sendo o mais importante o Grammy de 1990 na categoria Artista Revelação. Eles também estavam sendo requisitados em vários programas de TV e rádio, até que certo dia, em uma dessas aparições, algo esquisito aconteceu. Durante uma entrevista para um programa da MTV, a apresentadora percebeu que ambos não tinham o domínio da língua inglesa e eis que surgiu um grande questionamento: como ambos cantavam músicas em inglês se sequer sabiam falar o idioma? Essa situação foi vista como esquisita, mas nada que gerasse tanta polêmica. Até que o grupo, novamente, em mais uma parceria com a MTV, se apresentou ao vivo para um grande público e algo mais esquisito aconteceu. Na hora que cantavam seu maior sucesso, o áudio começou a falhar e repetir várias vezes o refrão, quase como um disco arranhado. Sem ação, Rob Pilato saiu desesperado do palco, deixando o Fab sozinho. Após ser acalmado pela produção nos bastidores, ele voltou minutos depois. Embora o público pouco tenha se importado e comprado a ideia de que a apresentação era apenas um playback, para a imprensa, a atitude de Rob abriu margens para suspeitas. Com o passar do tempo, essas suspeitas foram ficando cada vez mais evidentes. A essa altura já tinha muita gente chamando o Milli Vanilli de a grande farsa. Eles também viraram chacota na TV americana, mas também tinha quem não acreditava, quem os defendia, sem falar que ainda não haviam provas concretas. Já internamente, o Milli Vanilli também enfrentava uma crise intensa. O Rob e o Fab já estavam de saco cheio e se diziam enganados pelo Faria, enquanto que os outros integrantes, enciumados com o sucesso da dupla e também revoltados por não receberem a mesma quantidade de dinheiro, ameaçavam revelar todo o golpe. E chegou um tempo em que a armação ficou insustentável e, prevendo o caos, o Faria convocou uma coletiva de imprensa e nessa reunião ele demitia o Rob e o Fab ao vivo, além de revelar toda a farsa. Obviamente que em seu discurso ele fez de tudo para se inocentar e culpar os rapazes que a essa altura também já o acusavam. E por mais que houvessem suspeitas, essa revelação foi um choque no mundo inteiro. E com a revelação, eles tiveram que devolver o Grammy, algo totalmente inédito. Os Estados Unidos também criou uma lei temporária que dava direito de reembolso dos discos e ingressos comprados pelos fãs. É dito que rolou até processos de ex-fãs contra o Rob, o Fab e a gravadora do Frank, um verdadeiro caos.
E os rapazes também tentaram se justificar, alegando que eles sempre quiseram cantar as músicas nos discos, nos shows, mas o Frank não os permitia, o que não deixa de ser uma verdade. E após todo o escândalo, o Frank seguiu trabalhando com os outros membros secundários da banda, chegando a lançar até um novo álbum, ousadamente intitulado O Momento da Verdade. Não bastasse, ele ainda contratou um cantor idêntico aos rapazes para substituí-los, e acreditem se quiser, esse álbum fez considerável sucesso. Já o Robbie e o Fab seguiram tentando se reintegrar ao mundo artístico, agora sozinhos, sem o nome do Milli Vanilli. Em 91, eles participaram de um comercial que satirizava o escândalo, e isso fez com que eles passassem a se aventurar na carreira de ator, mas sem grandes sucessos. Já em 92, com a poeira aparentemente abaixada, eles começaram a trabalhar em um novo álbum e em 93 lançaram o disco Robbie e Fab. Nesse álbum, eles enfim assumiam os vocais e as composições, mas eles não tiveram uma ampla divulgação e só conseguiram vender 2.000 cópias. E após essas frustrações, é dito que os dois se afastaram e o Robbie era claramente o mais sensível, então após todo esse estresse com o fim do Milli Vanilli, ele se afundou nas drogas e nas bebidas. É dito que antes mesmo, durante o Milli Vanilli, ele já estava viciado em várias substâncias e apresentando comportamentos insanos. Durante uma entrevista, no auge do grupo, ele até chegou a se denominar como novo Elvis e disse que o Milli Vanilli era mais popular e talentoso musicalmente do que o Beatles. Mais tarde, em 2017, essa declaração foi contestada pelo Fab Murva, que disse que a fala do amigo foi distorcida e tirada de contexto, possivelmente porque ele não tinha o domínio da língua inglesa. Então, pro Fab Murva, ele nunca disse isso. E em 97, a dupla se reuniu novamente com o Frank Faria, que dessa vez prometeu que iria usar as suas vozes reais. E às vésperas de sair em turnê para divulgar esse álbum, que se chamaria Back in Attack, que no português significa De Volta ao Ataque, em 3 de abril de 98, Robbie Pilatus foi encontrado morto em um quarto de hotel e encerrou para sempre o sonho de retorno da dupla. Como eu disse antes, durante o Milli Vanilli, o Robbie Pilatus já estava apresentando comportamentos insanos e viciado em substâncias, e após o fim do grupo, isso só piorou. Ele tentou tirar a própria vida várias vezes, de várias formas, seja ingerindo substâncias, cortando os pulsos e até tentando se jogar da janela de um hotel. Ele também foi preso algumas vezes por roubos e agressões, também chegou a ficar internado em centros de reabilitação, e mesmo esse princípio de retorno não foi o suficiente para combater a angústia que ele sentia. Já o Fab, após a morte do amigo, continuou com a carreira musical, agora de forma solo, chegando a participar de alguns festivais, também como DJ, entrar em turnê, mas nada tão grandioso comparado ao Milli Vanilli. E o interessante é que ele começou a estudar música para aprimorar a sua voz, o seu canto. E ao longo dos anos, várias produtoras tentaram produzir filmes documentários sobre a história do Milli Vanilli, mas a maioria sempre fracassava. O Fab, inclusive, era fonte ativa nessas produções, então ele seguiu ganhando dinheiro com o nome do grupo. Mais recentemente, em 2023, a Paramount enfim conseguiu tirar a história da dupla do papel e lançou um documentário que aborda todos os bastidores do grupo em vários contextos, desde o sucesso ao fracasso. E nesse documentário o Fab aparece relembrando os momentos, com Milli Vanilli, com Robbie Pilatus, e também é colocado em pauta como que funciona essa indústria musical, Como os rapazes, eles foram, de certo modo, usados pelo Frank Faria, pela indústria, meio que mostra como que é essa indústria. Como eles tiveram o seu silêncio comprado pelo dinheiro, como a fama falou mais alto também em alguns aspectos. Enfim, esse documentário ele não inocenta os rapazes, mas ele deixa claro também que a indústria aparentemente é a maior vilã disso tudo. Então podemos dizer que sim, o Milli Vanilli foi uma grande farsa, onde a maior vítima, claro, foi o público, mas não somente. Por muitos anos, principalmente na época, o Robbie e o Fab foram destacados como os principais vilões dessa história, mas na verdade eles não passavam de meros fantoches de um plano que envolvia muita gente grande por trás, inclusive maior até que o próprio Frank Faria. Então o Robbie e o Fab são tão vítimas quanto, são pessoas que ficaram cegadas pelo sucesso, pelo dinheiro, pela fama,
O Rob Pilatos acabou tirando a própria vida em decorrência disso. Com certeza o Feb Murva também sofreu bastante. Então é realmente algo que estava acima do Milli Vanilli. Foram vários fatores envolvidos para culminar nessa grande farsa. E esse vídeo foi um pouco sobre a história do Milli Vanilli e a grande farsa. Eu recomendo que vocês pesquisem mais sobre a dupla, sobre o que aconteceu de fato, porque tem muito conteúdo, tem muito mais história por trás. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like se vocês gostaram mesmo, se inscrevam no canal. Beijão e até o próximo vídeo.